15 de maio de 1957, Ilha Nolden, Oceano Pacífico. O relógio marca 10h38, hora local. A 45 mil pés de altitude, o silêncio da estratosfera é rompido apenas pelos 4 motores turbojato Rolls-Royce Avon de um bombardeiro Vickers Valiant. Dentro da cabine, a tensão é absoluta. O Wing Commander Kenneth Hubbard mantém a aeronave em curso estável. No compartimento de carga repousa o Short Granite, um dispositivo que carrega não apenas o poder da destruição em massa, mas o futuro geopolítico do Império Britânico. O mecanismo de liberação é acionado. A bomba, um cilindro metálico carregado de física teórica e esperança desesperada, cai em direção ao atol de coral abaixo. Durante 47 segundos, o tempo parece congelar para os observadores a bordo e para os cientistas em navios a quilómetros de distância. Então, o horizonte é consumido por um brilho que desafia a retina humana. Um flash, visível a mais de 160 km. O calor é sentido como um golpe físico. Uma nuvem de cogumelo começa a sua ascensão violenta, atingindo 18 mil metros de altura, perfurando a estratosfera. Mas nos centros de comando, os rostos não mostram júbilo. Os instrumentos de telemetria contam uma história diferente. O rendimento da explosão é de apenas 300 quilotons. Para um observador leigo, é uma potência apocalíptica, 20 vezes a força da bomba de Hiroshima. Para os físicos de Aldermaston, é um fracasso catastrófico. O Short Granite foi projetado para ser uma arma termonuclear de megatons. Ele entregou apenas 1/6 de sua capacidade planejada. O dispositivo fizzled, falhou em sustentar a fusão nuclear em larga escala. A Grã-Bretanha acabara de anunciar ao mundo que possuía a bomba H, mas secretamente seus cientistas sabiam a verdade. Eles ainda não entendiam como domar o fogo das estrelas. O tempo estava se esgotando. Com a pressão internacional por uma moratória de testes nucleares crescendo a cada dia, Londres tinha apenas 6 meses para resolver um problema que os Estados Unidos levaram anos e bilhões de dólares para decifrar. O isolamento técnico era total. A relação especial com Washington estava morta, enterrada por paranoia e segredos de espionagem. Para entender como a Grã-Bretanha chegou a esse deserto tecnológico, é preciso retroceder até 1º de agosto de 1946. Naquele dia, o presidente Harry Truman assinou a Lei de Energia Atómica, conhecida como Lei McMahon. Com uma única canetada, a cooperação nuclear com os aliados foi criminalizada. O compartilhamento de dados restritos tornou-se punível com a morte. O golpe foi brutal. Durante o Projeto Manhattan, cientistas britânicos foram pilares fundamentais. William Penny ajudou a calcular os efeitos da explosão em Hiroshima. James Chadwick, descobridor do nêutron, liderou a missão britânica em Los Alamos. Eles haviam escrito os documentos, desenhado os diagramas e refinado as fórmulas que criaram a era atómica. Agora, de volta ao Reino Unido, esses mesmos homens eram impedidos de acessar suas próprias pesquisas em arquivos americanos. A mensagem do Washington era clara: o monopólio nuclear seria estritamente americano. A desconfiança americana não era infundada, mas alimentada por escândalos que pareciam saídos de um romance de espionagem. Klaus Fuchs, um físico brilhante de origem alemã naturalizado britânico que trabalhou no coração de Los Alamos, foi preso em 1950. Ele confessou ter passado segredos atômicos vitais para a União Soviética durante anos. Pouco depois, em 1951, os diplomatas Guy Burgess e Donald Maclean desertaram para Moscou, revelando uma infiltração profunda no establishment britânico. Para o Congresso dos ISDUA, a segurança britânica era uma peneira. O resultado foi o isolamento total de cientistas que agora precisavam reinventar a roda termonuclear em uma base aérea desativada da RAF chamada Aldermaston, em Berkshire. O desafio técnico era de uma ordem de magnitude sem precedentes. Uma bomba atómica convencional utiliza a fissão. Núcleos pesados de urânio-235 ou plutónio-239 são divididos, liberando energia de acordo com a famosa equação E igual a mc². O limite teórico de uma arma de fissão pura é fisicamente restrito pela massa crítica. No entanto, uma bomba de hidrogênio utiliza a fusão, a união de núcleos leves de isótopos de hidrogênio, deutério e trítio, para formar hélio, liberando quantidades massivas de energia. Para que a fusão ocorra, é necessária uma temperatura de milhões de graus Celsius e pressões equivalentes ao centro do Sol. Em 1952, os EUA detonaram o dispositivo Ivy Mike com 10,4 megatons.
A Grã-Bretanha, em comparação, havia acabado de testar sua primeira bomba atômica simples em 1952, a Operação Hurricane, com apenas 25 quilotons. A disparidade era humilhante. O problema impossível que William Penny e sua equipa enfrentavam era como usar uma explosão de fissão para desencadear a fusão antes que a própria bomba se desintegrasse. Eles sabiam que a resposta residia na implosão por radiação, usar os raios X emitidos por uma bomba primária para comprimir um combustível secundário. Mas como configurar essa geometria? Como impedir que a radiação destruísse o combustível antes de comprimi-lo? Sem acesso aos designs de Edward Teller e Stanislav Ulam, os britânicos estavam tateando no escuro, armados apenas com réguas de cálculo, intuição física e o medo constante de que a União Soviética, que testara sua própria bomba H em 1953, os deixasse permanentemente para trás. A Grã-Bretanha precisava de 1 megaton para manter seu lugar na mesa das grandes potências. O Short Granite provou que eles estavam errados em seus cálculos básicos. Mas em Aldermaston, o fracasso não era uma opção de longo prazo. Era apenas o primeiro conjunto de dados de uma corrida contra o relógio que definiria a soberania britânica no século XX. O fracasso do Short Granite em 15 de maio de 1957 não foi apenas um erro de cálculo, foi um choque sísmico na estrutura de comando em Londres. Enquanto a nuvem de 300 quilotons se dissipava sobre o Pacífico, os cientistas britânicos a bordo do HMS Narvik olhavam para os gráficos de telemetria com uma mistura de pavor e confusão. Eles haviam prometido ao primeiro-ministro Harold Macmillan uma arma termonuclear de megatons, o bilhete de entrada para a diplomacia de alto nível com os Estados Unidos e a União Soviética. O que entregaram foi uma bomba de fissão glorificada, um dispositivo sujo e ineficiente que consumira quantidades astronómicas de urânio altamente enriquecido para um retorno pífio. A pressão política era sufocante. O movimento global pelo banimento de testes nucleares ganhava força nas Nações Unidas. Se a Grã-Bretanha não provasse sua capacidade termonuclear até o final de 1957, correria o risco de ser congelada permanentemente como uma potência nuclear de segunda classe, dependente das migalhas tecnológicas de Washington. A equipe de Aldermaston, sob a liderança de William Penny e seu vice-diretor pragmático William Cook, mergulhou em uma autópsia técnica frenética. O problema central do Short Granite residia na incompreensão de um fenómeno físico fundamental, a compressão. Os britânicos haviam apostado no que chamavam de ciclo lítio-urânio. Eles acreditavam que o segredo da bomba H era uma reação em cadeia de nêutrons, onde o urânio fissionava, produzindo nêutrons que atingiam o deutereto de lítio 6 para criar trítio. O trítio, então, se fundiria com o deutério, liberando nêutrons de alta energia, que, por sua vez, causariam mais fissão no urânio circundante. Era uma teoria elegante de troca de nêutrons, mas ignorava a mecânica bruta da radiação. Eles não haviam percebido que os raios X emitidos pelo primário, a bomba de fissão inicial, precisavam comprimir o secundário, o combustível de fusão, a densidades centenas de vezes superiores à do chumbo sólido antes que a queima termonuclear pudesse se tornar autossustentável. No Short Granite, a radiação havia apenas aquecido e dispersado o combustível antes que a fusão pudesse atingir o ápice. O resultado foi um fizzle, uma explosão de fissão que simplesmente soprou o combustível de fusão para longe. Apenas 16 dias após o fracasso inicial, em 31 de maio de 1957, a Operação Grapple prosseguiu para seu segundo teste, o Orange Herald. Esta era a apólice de seguro de Londres. O Orange Herald não era uma bomba de hidrogênio de 2 estágios, mas sim uma bomba de fissão pura, impulsionada, boosted, por uma pequena quantidade de combustível termonuclear no centro para aumentar seu rendimento. Foi um esforço hercúleo de engenharia. Para atingir o megaton pretendido apenas com fissão, o núcleo continha uma quantidade massiva de urânio 235, cerca de 120 kg, o dobro do necessário para uma arma termonuclear eficiente. O risco de uma explosão acidental durante o manuseio era tão alto que os protocolos de segurança foram levados ao limite absoluto. O Squadron Leader Dave Roberts pilotou o Valiant XD-822 através de uma manobra de escape violenta, uma curva bancada de 60 graus para fugir da onda de choque.
No momento crítico, seu acelerômetro falhou. O bombardeiro entrou em um stall de alta velocidade, quase mergulhando para a destruição, enquanto a bomba detonava abaixo. Roberts recuperou o controle por puro instinto e habilidade de voo. O Orange Herald detonou com uma força de 720 a 800 quilotons. Foi a maior explosão de um único estágio já registrada na história, uma monstruosidade técnica que provou que a Grã-Bretanha podia construir bombas atômicas massivas, mas não armas termonucleares modernas. Para o mundo exterior e para a imprensa, o governo de Macmillan declarou vitória. A Grã-Bretanha entrou na era da Megaton, diziam as manchetes. Mas nos corredores de Aldermaston, o clima era de crise. O Orange Herald era pesado demais, caro demais e impossível de ser montado em um míssil. Pior ainda, os dados mostraram que o combustível de fusão no centro quase não contribuiu para a explosão. O rendimento veio quase inteiramente da fissão bruta. A Grã-Bretanha ainda não tinha a bomba H. O terceiro golpe veio em 19 de junho de 1957, com o teste Purple Granite. Foi uma tentativa desesperada de corrigir o design do Short Granite, alterando as camadas de urânio e lítio no estágio secundário. O resultado foi ainda mais humilhante, uma explosão de meros 200 a 300 quilotons. William Cook, o engenheiro que estava gradualmente assumindo o controle operacional de Penny, encarou os fatos com uma frieza técnica brutal. "Não acertamos", disse ele ao vice-marechal do ar Wilfred Oulton. "Teremos que fazer tudo de novo." A frota da Operação Grapple, composta por milhares de homens e navios, teria que permanecer no Pacífico ou retornar em poucos meses. O custo era de milhões de libras que a economia britânica do pós-guerra mal podia arcar. A virada técnica começou com um ato de espionagem reversa e análise forense de detritos soviéticos. Em 1955, a União Soviética havia testado o RDS-37, sua primeira bomba de hidrogênio verdadeira. Os americanos, sob o acordo Modus Vivendi de 1948, compartilharam com os britânicos alguns dados da análise de cinzas radioativas desse teste e do teste soviético Joe-19. Os detritos continham traços de urânio-233, um isótopo que não ocorre naturalmente e que os soviéticos haviam usado como um rastreador para medir o fluxo de nêutrons em diferentes partes da bomba. O físico de Aldermaston, Henry Halm, e o especialista em medição de radiação, Samuel Curran, começaram a dissecar esses dados. Eles perceberam que o segredo soviético, e por extensão o americano, não era a química do combustível, mas a arquitetura da implosão. Os britânicos haviam projetado seus secundários, codinome Dick, como complexas esferas concêntricas de 14 camadas alternadas, como uma cebola metálica. Eles acreditavam que isso maximizaria a interação de nêutrons. A realidade física, no entanto, era que essas camadas criavam instabilidades hidrodinâmicas. Durante a implosão, o fenómeno conhecido como instabilidade de Rayleigh-Taylor ocorria. O material mais denso, urânio, perfurava o material menos denso, lítio, antes que a compressão máxima fosse atingida, destruindo a geometria necessária para a fusão. Imagine tentar espremer uma bola de gelatina dentro de uma casca de noz usando apenas jatos de água. Se a pressão não for perfeitamente uniforme, a gelatina simplesmente espirra para fora. A solução teórica veio em julho de 1957. Ken Allen e John Corner propuseram uma simplificação radical: reduzir as 14 camadas para apenas 3. Eles precisavam de um primário, codinome Tom, muito mais potente para gerar uma pressão de radiação avassaladora. O novo primário teria um núcleo composto de urânio e plutónio, com um refletor de berílio para maximizar o fluxo de nêutrons iniciais. A yield do primário deveria saltar de 25 para 45 quilotons. Mas o tempo era o inimigo. Eles tinham apenas uma chance antes do inverno e antes que a pressão internacional proibisse novos testes. O novo design, apelidado de Round A, exigia cálculos matemáticos que as réguas de cálculo de Aldermaston não conseguiam processar a tempo. Eles haviam acabado de receber um IBM 704 dos Estados Unidos, um dos computadores mais poderosos do planeta na época, mas a máquina só podia processar um problema complexo por vez. A equipe de teóricos trabalhou em turnos de 24 horas, alimentando cartões perfurados no gigante de metal para simular o comportamento do plasma a milhões de graus.
A logística era um pesadelo técnico à parte. A ilha de Natal, Christmas Island, precisava ser transformada de um atol remoto em uma metrópole de alta tecnologia. A RAFE construiu pistas de pouso para os Valiants, instalou quilómetros de cabos de telemetria submarinos e ergueu torres de observação que precisavam sobreviver a ondas de choque supersónicas. Cada componente do Round A foi fabricado sob segredo absoluto em Berkshire e transportado em caixas climatizadas para evitar que a umidade do Pacífico corroesse os metais exóticos. O destino da Grã-Bretanha como potência mundial repousava agora sobre uma estrutura de 3 camadas de metal e plástico, escondida dentro de uma carcaça aerodinâmica, esperando o momento em que a luz de 1000 sóis provaria que o isolamento britânico não era sinónimo de obsolescência. Novembro de 1957, o atol de Natal fervilha sob um sol implacável. Enquanto o Reino Unido se prepara para o que pode ser seu último ato no teatro nuclear, a pressão em Aldermaston atingiu o ponto de ruptura. O fracasso não é mais uma opção estatística, é uma sentença de morte política para a dissuasão independente britânica. O novo design, o Round A, está montado no ventre do Valiant X de 824. Ele representa a destilação de cada erro cometido nos testes de maio e junho. Se os cálculos do IBM 704 estiverem corretos, este dispositivo não apenas explodirá, mas transformará a matéria de uma forma que a ciência britânica nunca antes alcançou com sucesso. No entanto, na manhã de 8 de novembro, o destino decide lançar um obstáculo mundano, mas potencialmente desastroso, no caminho da física de ponta. Às 1h, o vice-marechal do ar Wilfred Oulton recebe um relatório de um avião de reconhecimento Shackleton que gela o sangue da equipe de comando. Um navio de carga, o SS Effie, voando sob bandeira liberiana, foi avistado bem dentro da zona de exclusão de 30.000 milhas quadradas. O governo britânico, em uma tentativa desastrada de evitar protestos internacionais e manter o sigilo absoluto, atrasou a emissão do aviso aos navegantes. O Effie, uma relíquia da era Liberty Ship, saíra do porto antes que o aviso fosse oficializado. Agora estava navegando calmamente rumo ao epicentro do que deveria ser a maior explosão da história britânica. O HMMS Cossack é despachado em velocidade máxima para interceptação, mas o rádio do Effie permanece em silêncio sepulcral. Por 5 horas agonizantes, a contagem regressiva é suspensa. O combustível dos bombardeiros Valiant é limitado. A janela meteorológica está fechando. Finalmente, às 6h15, a tripulação do Effie acorda e o navio altera o curso, escoltado para fora da zona de perigo. O cronómetro recomeça. Às 7h35, o Squadron Leader Barney Millett decola com um X de 824. A carga sob seus pés é o ápice da engenharia de armas, o Round A. Tecnicamente, este dispositivo é um triunfo da simplificação sobre a complexidade. O DIC, o estágio secundário, foi reduzido a apenas 3 camadas esferoidais massivas. No centro, um spark plug de urânio-235 altamente enriquecido. Ao redor dele, uma camada espessa de deutereto de lítio-6 e, finalmente, um pesado tamper de urânio natural. O segredo estava no TOM, o primário de fissão de 45 kilotons, redesenhado com uma lente explosiva de alta velocidade, que garantia uma implosão simétrica quase perfeita. A radiação X emitida pelo TOM atingiria o canal de radiação, preenchido com uma espuma plástica especial que se transformaria instantaneamente em plasma, exercendo uma pressão de ablação uniforme sobre o DIC. O objetivo? Espremer o secundário até que os núcleos de deutério e trítio estivessem tão próximos que a força nuclear forte superasse a repulsão eletromagnética. Às 8h47, o comando Bomb Gone ecoa nos fones de ouvido. O Round A cai por 47 segundos. A detonação ocorre a 8.000 pés de altitude, uma escolha deliberada para minimizar o fallout radioativo local, mas maximizar a visibilidade do triunfo técnico. O flash é cegante, uma fenda no tecido da realidade que brilha com uma intensidade 10 vezes superior à do Sol ao meio-dia. A onda de choque atinge os observadores a 20 milhas de distância como um martelo pneumático gigante. O resultado? 1,8 megatons. O Round A não apenas atingiu o objetivo, ele superou a previsão teórica em 80%. Pela primeira vez, a Grã-Bretanha detona uma arma onde a fusão termonuclear é a protagonista, não um mero coadjuvante. O silêncio nos bunkers de observação é substituído por um júbilo contido. Eles conseguiram. Sem blueprints americanos, sem briefings de Los Alamos, os cientistas de Aldermaston haviam resolvido o enigma da implosão por radiação. Mas para William Cook e a elite técnica, a celebração é curta.
Eles analisam os dados espectrográficos e percebem uma verdade incômoda. O Round-A é uma arma suja e ineficiente. Embora tenha atingido 1,8 megatons, a maior parte dessa energia, cerca de 70%, ainda vinha da fissão do tamper de urânio pesado que envolvia o combustível de fusão. Os nêutrons de alta energia da fusão estavam causando a fissão do urânio-238, o que gerava uma quantidade imensa de detritos radioativos de vida longa. Para os americanos que já estavam refinando designs de bombas limpas e miniaturização, o Round-A pareceria uma ferramenta bruta. Além disso, o uso nocivo de lítio-6 enriquecido era proibitivamente caro. O Reino Unido tinha a bomba H, mas não tinha uma bomba que pudesse produzir em massa ou que fosse eficiente o suficiente para ser considerada estado da arte. A solução para este novo problema técnico veio de Ken Allen, um físico cujo nome se tornaria lendário nos arquivos classificados de Aldermaston. Ele propôs um design que desafiava a ortodoxia da época, o Dickens, Ken's Dick. Em vez de usar o caríssimo lítio-6 puro, Allen sugeriu o uso do lítio subenriquecido ou mesmo natural, que contém grandes quantidades de lítio-7. Na teoria clássica, o lítio-7 era considerado inerte para a fusão. Allen e sua equipe descobriram, através de cálculos exaustivos no IBM 704, que nêutrons de altíssima energia podiam induzir uma reação no lítio-7 que produzia não apenas trítio, mas também um nêutron adicional, uma reação que efetivamente multiplicava o combustível dentro da explosão. Isso permitiria armas mais potentes, mais baratas e com uma proporção de fusão muito maior. Este seria o objetivo da Operação Grapple-Y, agendada para abril de 1958. A engenharia do dispositivo Dickens era uma obra-prima de economia de materiais. O secundário seria maior, com um estojo de radiação redesenhado para manter a compressão por nanosegundos extras, uma eternidade em física nuclear. Enquanto isso, o cenário geopolítico mudava drasticamente. Em outubro de 1957, o Sputnik 1 da União Soviética subia ao espaço, humilhando a tecnologia americana e mudando a percepção de risco em Washington. De repente, a Grã-Bretanha, com seu sucesso comprovado em 8 de novembro, não era mais um aliado inconveniente que buscava segredos, mas um parceiro tecnológico necessário que havia provado sua competência no vácuo. Em abril de 1958, o Valiant Siege 818, pilotado por Bob Bates, leva o dispositivo Dickens para o teste final. Às 10 horas e 5 minutos de 28 de abril, a explosão de 3 megatons oblitera qualquer dúvida restante. É a maior arma já testada pelo Reino Unido. Mais importante, as previsões de rendimento de Aldermaston batem com os resultados reais, com uma precisão de 5%. Isso prova que eles não estão mais adivinhando. Eles agora dominam a ciência da termodinâmica estelar em escala de laboratório. A Grã-Bretanha não apenas construiu a bomba, ela desenvolveu um método de design que, em alguns aspectos de eficiência de combustível, rivalizava com o que os americanos estavam fazendo. O isolamento técnico terminara não por caridade, mas por mérito bruto. O caminho para o Acordo de Defesa Mútua de 1958 estava aberto, mas o custo humano e técnico dessa jornada solitária deixaria marcas profundas na estrutura científica e militar britânica por gerações. 28 de abril de 1958. O estrondo de 3 megatons da Operação Grapple-Y ainda reverbera pelas águas do Pacífico, mas em Londres e Washington o impacto é sentido em uma frequência diferente, a da geopolítica pura e dura. O dispositivo Dickens não foi apenas uma explosão, foi uma demonstração de maestria técnica que resolveu, de forma independente, o enigma que os americanos acreditavam ser inalcançável sem a sua ajuda. O rendimento de 3 megatons, o maior da história britânica, confirmou que a equipe de Aldermaston não estava mais tropeçando no escuro. Eles haviam decifrado a folha de rosto da física termonuclear moderna. Enquanto a nuvem de cogumelo subia a 25 mil metros, perfurando a camada de ozónio, os dados coletados por navios e aeronaves Shackleton revelavam uma eficiência de queima que desafiava as expectativas. Mais de 50% do rendimento total veio diretamente da fusão nuclear. Pela primeira vez, a Grã-Bretanha possuía uma bomba H de verdade, no sentido mais estrito e técnico do termo. O segredo do sucesso do design Dickens, concebido por Ken Allen, residia em uma compreensão brilhante da cinética de nêutrons e da economia de materiais.
Enquanto os modelos americanos iniciais, como o Sausage da Ivy Mike, dependiam de grandes volumes de deutério líquido resfriado criogenicamente ou de lítio-6 altamente enriquecido e caro, Allen apostou no lítio natural. A física era audaciosa. O lítio-6 reage com nêutrons lentos para produzir trítio e hélio 4. 6Li mais N produz 4He mais T mais 4,8 megaelétrons. No entanto, Allen percebeu que o lítio-7, que compõe 92,5% do lítio natural, não era um peso morto. Sob o bombardeio de nêutrons rápidos de 14,1 megaelétrons gerados pela fusão deutério-trítio, o lítio-7 sofre uma reação endotérmica que produz trítio, hélio 4 e, crucialmente, outro nêutron. 7Li mais N produz 4He mais T mais N, menos 2,5 megaelétrons. Este nêutron extra voltava para o ciclo para fissionar o urânio circundante ou reagir com mais lítio. O design Dickens utilizou esse processo para criar um ciclo de reprodução de combustível dentro da própria explosão. Foi uma solução de engenharia elegante, usar a própria violência da bomba para fabricar o combustível necessário para alimentá-la em nanosegundos. A arquitetura interna do dispositivo era um labirinto de precisão. O estojo de radiação, ou Hohlraum, a carcaça externa que contém o processo, foi revestido com materiais de alto número atômico, High-Z, para refletir os raios-x de volta ao secundário. Dentro dele, a espuma de poliestireno mantinha o DIC centralizado. Quando o primário de 45 kilotons detonava, a radiação transformava essa espuma em um plasma de alta pressão que exercia uma pressão de ablação uniforme sobre a superfície do secundário. A densidade do combustível de fusão era comprimida por um fator de 1000. O spark plug central de urânio 235 no meio do secundário era então comprimido até a supercriticidade, disparando um jato de nêutrons de dentro para fora, encontrando a onda de choque que vinha de fora para dentro. É nesse milissegundo que o Dickens atingiu a temperatura de 100 milhões de graus, acendendo o fogo termonuclear. A precisão foi tamanha que o rendimento medido de 3 megatons estava a apenas alguns quilotons de distância da previsão teórica feita no IBM 704 meses antes. A cronologia desse sucesso técnico colidiu frontalmente com uma crise de confiança nos Estados Unidos. Em 4 de outubro de 1957, o mundo acordou com o bip constante do Sputnik 1. A União Soviética não apenas tinha a bomba, eles tinham o foguete para entregá-la em qualquer lugar do globo. O choque do Sputnik destruiu a ilusão da supremacia tecnológica americana. Em Washington, o general Dwight D. Eisenhower e seus conselheiros perceberam que o isolamento imposto pela Lei McMahon estava agora prejudicando o Ocidente. Se os soviéticos estavam avançando em mísseis e armas nucleares, os EUA precisavam que seus aliados fossem competentes e estivessem armados com o que havia de melhor. A Grã-Bretanha, com seus testes bem-sucedidos em novembro de 1957 e abril de 1958, acabara de provar que não era um passageiro clandestino, mas um parceiro de laboratório que tinha algo valioso a oferecer em troca. Harold Macmillan, o primeiro-ministro britânico, jogou suas cartas com astúcia diplomática. Ele escreveu a Eisenhower argumentando que a grande estratégia do Ocidente exigia a unificação dos recursos científicos. Não faz sentido estarmos inventando a mesma roda em dois lugares diferentes com custos dobrados, insistia. O sucesso da Operação Grapple foi o argumento final. Em 30 de junho de 1958, o Congresso dos EUA, pressionado pela realidade da Guerra Fria, aprovou emendas fundamentais à Lei de Energia Atômica. Em 3 de julho de 1958, foi assinado o Acordo de Defesa Mútua EUA-Reino Unido, MDA. A Lei McMahon, que por 12 anos manteve os cientistas de Aldermaston no exílio técnico, estava morta. A relação especial fora restaurada por meio da força bruta da física nuclear. Em agosto de 1958, ocorreu o momento da verdade técnica, uma conferência secreta em Washington, onde os cientistas de ambos os lados finalmente abriram seus arquivos. William Penny, William Cook e Ken Allen sentaram-se à mesa com gigantes como Norris Bradbury, diretor de Los Alamos, e Edward Teller, o pai da bomba H americana. Foi um ritual de exibição de cartas. Os britânicos apresentaram 7 de seus designs, incluindo o Dickens e o Orange Herald.
Os americanos, em troca, revelaram 9 de seus designs mais recentes, incluindo as ogivas Mark 28 e Mark 47. A reação americana foi de choque genuíno. Norris Bradbury e Teller ficaram impressionados ao descobrir que a Grã-Bretanha havia chegado à configuração de 2 estágios e à implosão por radiação por conta própria, usando caminhos teóricos ligeiramente diferentes. O design britânico do secundário Dickens foi considerado tão sofisticado que os americanos admitiram que o Reino Unido estava anos à frente do que eles esperavam. Essa reunião validou o esforço solitário de Aldermaston. Não houve espionagem russa ou vazamentos americanos que salvaram o programa britânico. Foi a capacidade de aprender com os fracassos espetaculares de maio de 1957. A equipe de Penny provou que um grupo pequeno de mentes brilhantes, cerca de 100 cientistas séniores, em comparação com os milhares empregados no complexo americano, poderia quebrar o problema mais complexo da física aplicada, usando recursos limitados e prazos impossíveis. A Grã-Bretanha comprou seu lugar na mesa com ciência indígena. No entanto, o triunfo trazia consigo uma ironia amarga. Ao provar que podiam construir a bomba sozinhos e assim reconquistar o apoio americano, os britânicos acabariam por abandonar muitos de seus próprios designs em favor da produção licenciada de ogivas americanas. O sucesso garantiu a cooperação, mas a cooperação mataria a necessidade de independência total. O legado da Grapple Y não foi apenas um clarão no Pacífico, mas a fundação de uma dependência tecnológica estratégica que dura até os dias de hoje. O estrondo de 3 megatons da Operação Grapple Y não foi o fim de uma jornada técnica, mas o início de uma nova e irónica era de dependência estratégica. Para os cientistas de Aldermaston, o sucesso de 1958 foi a validação definitiva de que a inteligência britânica poderia operar no vácuo, mas para o governo em Londres foi a moeda de troca necessária para nunca mais ter que trabalhar sozinho. O impacto imediato do sucesso no Pacífico foi a restauração da Relação Especial através do Acordo de Defesa Mútua, MDA, de 1958. Pela primeira vez desde 1946, os portões de Los Alamos e Lawrence Livermore foram reabertos. No entanto, o que os britânicos encontraram do outro lado foi um espelho de sua própria engenhosidade, mas em uma escala industrial que o Reino Unido jamais poderia replicar. A Grã-Bretanha havia vencido a corrida para provar sua competência, apenas para decidir que manter uma linha de produção independente de designs termonucleares era financeiramente insustentável. Do ponto de vista da engenharia pura, o programa de Aldermaston entre 1954 e 1958 permanece como um dos estudos de caso mais fascinantes da história técnica militar. Ele sintetiza 4 lições fundamentais que transcendem a física nuclear. A primeira é que problemas complexos exigem compreensão fundamental, não melhorias incrementais. Os cientistas britânicos falharam repetidamente com o Short Granite e o Purple Granite porque tentavam ajustar um design baseado no ciclo lítio-urânio que era inerentemente falho. Eles só alcançaram o sucesso quando pararam de tentar consertar a cebola de 14 camadas e voltaram aos princípios básicos da hidrodinâmica e da compressão por radiação. A descoberta de que a simplicidade, o design de 3 camadas do Dickens, era a chave para a estabilidade contra a instabilidade de Rayleigh-Taylor foi um momento eureka que a força bruta não conseguiu proporcionar. A segunda lição é que restrições extremas impulsionam a inovação radical. Os Estados Unidos, com recursos quase infinitos, podiam-se dar ao luxo de construir designs massivos e caros. A Grã-Bretanha, operando com uma fração do orçamento e sob o olhar atento de uma economia de pós-guerra ainda sob racionamento, foi forçada a encontrar eficiências que os americanos ignoraram. O uso criativo do lítio-7 por Ken Allen para multiplicar nêutrons e trítio dentro da explosão foi uma solução de engenharia pobre que acabou se revelando tecnicamente superior em termos de custo-benefício. O design britânico provou que a sofisticação nem sempre está na complexidade, mas na elegância da reação física. A terceira lição é que o fracasso é, talvez, a forma mais valiosa de dado. Cada fizzle no Pacífico em 1957 forneceu telemetria crítica sobre o que não funcionava. Sem o fracasso público do Short Granite, a equipe de William Cook nunca teria tido a urgência política para descartar as teorias de William Penny e adotar a nova física de compressão.
Em um ambiente de alta pressão, o erro não foi o fim do caminho, mas o filtro necessário para eliminar as variáveis erradas. E a quarta lição: o poder das equipes pequenas e focadas. Enquanto o Projeto Manhattan e seu sucessor no ZIUA empregavam centenas de milhares de pessoas, o núcleo duro de designers de armas em Aldermaston contava com pouco mais de 100 cientistas e engenheiros sêniores. Eles provaram que uma hierarquia plana e uma comunicação direta entre teóricos e engenheiros de fabricação podem acelerar ciclos de desenvolvimento que, em organizações maiores, seriam sufocados pela burocracia. No entanto, o triunfo técnico tem um lado sombrio que a história oficial levou décadas para reconhecer: o custo humano. Entre 1952 e 1958, mais de 22 mil militares britânicos participaram dos testes nucleares no Pacífico e na Austrália. Muitos foram posicionados no convés de navios ou em terra firme, recebendo ordens de apenas fechar os olhos e cobri-los com as mãos durante o flash inicial. Relatos descrevem homens vendo os ossos de suas mãos através das pálpebras fechadas, como em uma radiografia viva. A proteção contra a radiação ionizante era primitiva. Milhares de veteranos desenvolveram cânceres raros, esterilidade e problemas genéticos que persistiram em seus filhos. Durante décadas, o Ministério da Defesa britânico negou qualquer ligação causal, mantendo os registros de dosimetria sob sigilo. Somente em anos recentes é que a luta por reconhecimento e indenização começou a render frutos, transformando os heróis anónimos da Grapple em símbolos das consequências éticas da corrida armamentista. O legado imediato da Grapple Y foi o fim da soberania de design. Após o acordo de 1958, a Grã-Bretanha abandonou o desenvolvimento de seus próprios mísseis balísticos de longo alcance, como o Blue Streak, optando por comprar sistemas americanos como o Skybolt e eventualmente o Polaris. As ogivas britânicas passaram a ser anglicizações de designs americanos. A ogiva britânica para o Polaris era essencialmente uma versão do W58 americano, adaptada para os sistemas de segurança e eletrónica do Reino Unido. A autonomia científica que Macmillan tanto desejava foi usada para comprar uma dependência segura. A Grã-Bretanha garantiu que suas armas seriam as melhores do mundo, mas ao custo de nunca mais projetar uma do zero. Hoje, a AWE Aldermaston, Atomic Weapons Establishment, continua a ser o centro nevrálgico da dissuasão nuclear britânica. O local onde Penny e Cook lutaram contra a física da fusão agora abriga alguns dos lasers mais potentes do mundo, como o Orion, usado para simular condições termonucleares sem a necessidade de explosões reais, respeitando o Tratado de Proibição Completa de Testes. A cooperação com os EUA sob o MDA de 1958 permanece ativa, sendo renovada a cada década, sustentando o sistema Trident atual. A história de 15 de maio de 1957 e o caminho até abril de 1958 é um lembrete de que a engenharia não é apenas sobre metal e matemática, mas sobre a vontade política manifestada através da técnica. Os cientistas de Aldermaston resolveram o problema impossível não porque tinham os melhores computadores ou os maiores laboratórios, mas porque não tinham outra escolha. Eles estavam sozinhos na fronteira da física, operando sob a sombra do fracasso iminente e do isolamento diplomático. No final, as duas explosões, a de 1,8 megatons e a de 3 megatons, não apenas mudaram o equilíbrio de poder da Guerra Fria, elas definiram a identidade da Grã-Bretanha moderna como uma potência que, embora dependente de seus aliados, possui a competência técnica para exigir ser ouvida. Se você olhar para os diagramas agora desclassificados do Dickens, não verá apenas uma arma. Verá um momento em que a persistência britânica venceu o segredo americano. Obrigado por acompanhar esta jornada técnica pelos arquivos de Aldermaston. A ciência, mesmo em sua forma mais destrutiva, é um testemunho da capacidade humana de aprender com o erro e alcançar o impensável.